Débora Alfano, ouvinte querido, ouvinte querida, segunda-feira, o cenário deve mudar. Segunda-feira a gente deve começar a ver uma cena diferente. Em 2 aeroportos, grandes, importantes aeroportos, o aeroporto de Guarulhos, o aeroporto do Galeão, Porto no Rio, Porto de Santos, a gente vai ter a chegada de integrantes das Forças Armadas. É o início da tal garantia da lei e da ordem, da tal GLO, decreto que o presidente Lula assinou, colocando as Forças Armadas no apoio ao combate ao crime organizado. Não é o apoio como a gente já viu em outras GLOs, não é tanque na rua, dando apoio ao trabalho da Polícia Civil, ou de operações da Polícia Militar, ou de operações da Polícia Rodoviária Federal, ou da Polícia Federal. Então não é tanque na rua, mas é a estrutura militar, que a gente vai ver como vai ser desenhada, em apoio ao combate ao crime organizado, aonde a gente sabe que é essencial trabalhar direito. Se com Forças Armadas ou não, isso a gente vai discutir, mas trabalhar direito. Pelos portos, a gente sabe que sai muita droga, portanto, para sufocar o crime organizado, o tráfico de drogas, é preciso sim agir nos portos. E a gente sabe que pelos aeroportos também sai e também entra muita coisa. É preciso sufocar. Também é preciso trabalhar nas fronteiras e haverá na GLO um trabalho das Forças Armadas nas fronteiras. Bom, a gente sabe que lutar contra o crime organizado é a obrigação número 1 das autoridades na segurança pública, porque o crime organizado está na raiz do crime no Brasil. Do roubo de celular ao assalto a banco, receptação de material roubado, roubo de cabo na rua, pequeno crime, grande crime, você vai olhar, você vai encontrar uma conexão com o crime organizado, maior, menor, com o PCC, com o Comando Vermelho, com esse festival de siglas, de facções, com milícia, com Estado paralelo que cobra para fornecer serviço de luz, água, gás, TV a cabo, taxa de proteção no comércio, agendamento de consulta, tudo. Matar, morrer, deixar matar, não deixar matar, homicídio para todo lado. E, por enquanto, o crime organizado age com uma liberdade inaceitável. Inaceitável. E o aparelho do Estado não dá conta de enfrentar o problema do jeito que o problema tem que ser enfrentado. A sociedade, a gente esperando uma ação dos governantes, e os governantes não conseguem. Alguns estados, calamidade pública, Bahia, calamidade pública, pior estado em segurança do país hoje é a Bahia. Vive o seu pior momento. E explicações esfarrapadas que a gente ouve para lá e para cá. É porque brigam, porque os traficantes estão brigando, aí uns matam os outros. Não está morrendo só traficante, está morrendo gente inocente. E sugerir que os traficantes não briguem como solução para o crime beira o patético, mas a gente escuta esse tipo de explicação. O governador do Rio, Cláudio Castro, deu uma entrevista à revista Veja, em que ele disse que o problema, ele não falou que os traficantes brigam, o problema é a legislação brasileira. Então, ele disse o seguinte, abre aspas. O cara comete um crime, porta arma de guerra, faz trabalho de milícia, de tráfico, e quando é preso, volta para casa depois de 2 ou 3 anos. Vale a pena, não? A verdade é que a nossa legislação faz com que o crime acabe compensando, porque não pune traficantes e milicianos como deveria. A parte final, não a legislação, mas o sistema de justiça, efetivamente, não pune traficantes e milicianos como eles deveriam ser punidos. Sim, isso é um fato. Agora, é a legislação que faz com que o crime acabe compensando, porque ele defende o fim da progressão de pena.
o fim do direito de sair do sistema fechado para o sistema semiaberto, para o sistema aberto. Ele entende que isso não deve acontecer. Lembrando que criticar de forma geral a progressão do regime não faz sentido. A gente só não tem uma rebelião por semana porque o sujeito tem a esperança de progredir de pena, de sair mais cedo. Mas ele deu um exemplo prático. O sujeito é preso fazendo trabalho de milícia, de tráfico de drogas, portando arma de guerra, cometendo um crime e ele volta para casa depois de 2 ou 3 anos. Ele deu um exemplo concreto. O que acontece é que o governador não aborda nesta construção de frase que a pena estabelecida para alguém é definida com base naquilo que se conseguiu provar da suposta culpa. Você tem uma culpa estabelecida, culpado. Por quais crimes estes? Cadê as provas? E no Brasil, a esmagadora maioria das vezes, a polícia não consegue reunir prova para sustentar a acusação que aparece nos jornais, a acusação que aparece na imprensa. Nós prendemos o cara, ele é acusado de 10 homicídios, ele faz tráfico internacional de drogas, ele transporta armas para lá e para cá. Aí você fala, bom, esse cara aí cometeu crimes, 200 anos de cadeia. Mas cadê as provas? Se conseguirem provar de alguém que ele fez tráfico internacional de drogas, que ele pertence a uma organização criminosa, que ele portou o fuzil, estava com fuzil, e fez lavagem de dinheiro, sem falar em homicídio, só isso dá 40 anos de cadeia, 41. Aí, em cima disso, entra a progressão de pena. Então ele ficaria 41, não fica 41. O Supremo estabeleceu, no entendimento, com repercussão geral, que se esse conjunto de penas para crime hediondo e tráfico de drogas é crime hediondo, esse conjunto de penas daria, se ele for réu primário, nunca foi condenado, nada, ele tem que ficar pelo menos 40% do tempo na cadeia, ou seja, 16 anos de cadeia, não 2 ou 3. 16 anos de cadeia. Se não for primário, e muitos desses são condenados e já não são primários, tem que ficar 50% do tempo na cadeia, ou seja, no mínimo 20 anos. E se ele for se ele for comandante da organização, 50% do tempo. E se não for primário, ele tem que ficar 60% do tempo, ou seja, 24 anos. Então essa gente não fica 2 ou 3 anos quando você prova que ele fez tráfico internacional de drogas, que ele pertence a uma organização criminosa, quando ele possui uma arma de fogo, uma arma de guerra, como ele deu exemplo, e fez lavagem de dinheiro. Aí quando você vai ver, o que acontece é que quando chega a prova, ela não é sólida. O Ministério Público denuncia ainda assim, porque também se o Ministério Público não denunciar, ou denunciar não dá na mesma. O Ministério Público não tem para conter, e até para provocar, um sistema de punição em caso de tentativa de denúncia furada. Então ele denuncia. Ele não tem uma... Peraí, eu não tenho um caso. Que é uma expressão que se vê muito em filme americano. Não tem um caso, aqui eu não tenho um caso. Né? A gente conversando com o Fábio Tofik, advogado criminalista, há alguns dias, tocamos nesse assunto. Não tenho um caso. Muitas vezes o promotor, o procurador fala isso no filme americano. Para a revolta da polícia. Como não tem um caso, esse cara matou, esse cara estuprou, esse cara... Sim, mas eu não consigo provar, então eu não posso denunciar porque eu vou perder. E aí nós vamos perder tempo, vamos buscar mais prova, vamos correr atrás de prova. Assim que funciona lá. Aqui, pode até ter um cara que diga, não, quero mais prova, mas não existe um sistema para estimular o Ministério Público ou para conter o Ministério Público, dizendo, se você tiver uma taxa de baixa condenação, ou seja, você denuncia, e nunca os seus denunciados são condenados, você tem alguma coisa errada, porque teus colegas conseguem condenar, você não consegue condenar. Então você está denunciando gente que não deveria ser denunciada. Agora, se a denúncia de qualidade
ou não é o que define. Se você tem prova ruim, denúncia baixa, o suposto chefão, às vezes o notório chefão, todo mundo sabe, aí ele sai da cadeia. Aí ele sai da cadeia. Em pouco tempo de condenação, como diz o governador. Bom, mas o problema está na legislação? Legislação, para onde ele endereçou a discussão? Não. O problema não é a progressão da pena. O problema é, não estamos conseguindo provar que os chefões que a gente sabe que são chefões, os chefões que a gente acha que são chefões, os chefões que todo mundo diz que são chefões, são juridicamente chefões. É uma falha do sistema. Isso apostando na falha. Fora a corrupção. Fora a corrupção. Teve chefão, e aí não se encaixa no exemplo que o governador deu, que estava preso com prisão preventiva. Não tem nada a ver, não existe progressão para prisão preventiva. Ele estava preso na prisão cautelar, prisão preventiva. E ele saiu, mesmo tendo, o tal do Abelha, chefão do Comando Vermelho, mesmo tendo contra ele uma outra ordem de prisão, que sumiu do sistema, sei lá o que fizeram. Não é à toa, aí ele sai e cumprimenta o secretário de administração penitenciária, que foi depois demitido, que depois foi preso, do Rio de Janeiro. Corrupção. Como é que o Abelha é amigo do secretário de administração penitenciária? Então, o problema está aí. Num país onde, em alguns estados, passa de 80% a taxa de homicídios, em que a polícia não consegue identificar o autor, não consegue identificar quem matou. Se não identifica quem matou, não consegue nem buscar a prova, aliás, não conseguiu as provas, não consegue denunciar, não consegue condenar. E se não consegue condenar, quantos chefões de tráfico de drogas estão indo a julgamento por crimes e sabe-se que matou, mandou matar um monte de gente, sabe-se, não sabe-se, né? Mas não tem prova. E aí ele não é condenado por homicídios que ele praticou ou que mandou praticar. Então essa baixa eficiência, o sistema ruim acaba promovendo o tráfico de drogas e o crime organizado. No caso da GLO, da mesma forma que o governador está apontando para a legislação, no caso da GLO, discussão que a gente vai ver, discussão que a gente vai ter, discussão que a gente vai fazer. Portos e aeroportos e a fronteira são peneiras. Oh, beleza, tal. Então vamos botar nossos homens do Exército ali, da Aeronáutica, da Marinha, porque eles são mais sérios, né, do que os outros. Espera aí. Começa pela conta, nós já fizemos 3.700 homens, tem que dividir por 4, porque são turnos. Então nós vamos arredondar, falar que são 4.000 homens, porque são 3.700, 1.000 homens trabalhando simultaneamente. Metade, simultaneamente, aliás, 40% vai pro são 2.000 dividido por 4, 500. Metade vai para as fronteiras. E metade vai para 2 aeroportos e 2 portos. Acho que são 3 portos, mas tudo bem. Então vai ter lá, trabalhando 125 homens, se forem um pouquinho mais, 100 homens. Simultaneamente, em cada um desses lugares, ao longo do dia, você vai ter 100 caras do Exército, ou da Marinha, ou da Aeronáutica. Aí eles vão estar lá. Como é que é a rotina do porto e do aeroporto? O que entra num porto passa por um scanner. Os caminhões passam por um scanner. Nesse scanner tem uma tela e o especialista, o técnico, fica olhando para a tela. O que vai fazer? Um soldado não treinado vai ficar olhando atrás do técnico. Deixa eu ver aqui. Isso aqui, hein? Não, isso aqui é um limão. Como limão? Há alguns anos aprenderam cocaína dentro de uma carga de limão. O técnico que pegou. Pegaram. Há alguns anos aprenderam uma carga no aeroporto do Rio com 60 fuzis. 60 fuzis, tudo desmontado numa carga de aquecedor de piscina. Não entrou pela fronteira, não. Veio do aeroporto de Miami, onde a fiscalização, se não for a melhor do mundo, é das melhores. E ainda assim conseguiram enfiar no aeroporto de Miami uma carga de fuzis, 60 fuzis. Tinha a AK-47, a R-15, etc. Chegou no aeroporto e aqui pegaram no aeroporto do Rio. Não tinha exército. E pegaram. Foram os técnicos que conseguiram passar pelos scanners, olhar os scanners. No porto tem scanner.
Você tem imagens desses scanners, passa o caminhão com o container no scanner todinho. Blum. E lá eles olham tudo. Outro dia acharam um corpo dentro de um container, graças ao scanner. Tudo é escaneado. Então como é que passa a droga? Passa porque tem corrupção. Passa porque tem irregularidade. Tá, então o soldado vai evitar a corrupção? Como que ele vai evitar a corrupção? Ele não é investigador? Alguém que já acompanhou um raio-x, Débora, você já deve ter feito alguns, né? Raio-x, endoscopia, tomografia. Aí o médico está olhando o seu exame na sua frente, ele levanta contra aquela luz e fala, tá vendo aqui, Débora? Olha só, tá vendo? É isso aqui. Aí você fala, ah, que legal. Tá vendo como isso aqui tá mais esbranquiçado? Então, e esse aqui é mais escurinho? Então, esse que tá mais escurinho aqui, é isso aqui, ó. Eu que operei meu joelho 4 vezes, já vi vários. Eu não sei o que eles estão mostrando. Aí ele aponta. Então, eu sou o soldado bem intencionado, aí tá lá com o fuzil, o uniforme. O que eles vão fazer com essa informação? Como é que eles vão lidar com as informações? Então, são muitas perguntas. A presença, eles falam, não, nós vamos reforçar a segurança. Então, imagina agora a gente chamar, nós temos a Band News FM, a gente chama 30 jornalistas recém-formados, coloca 30 aí na Band News FM e diz, reforcem o jornalismo da Band News FM. Como é que eles vão fazer? Eles não sabem nem o que fazer. Bota 4 aí do lado da Débora e fala, comanda aqui essa mesa. Ele não sabe comandar. Tem que treinar, tem que preparar, tem que... Como é que eles vão ficar técnicos? Eles vão aprender a mexer com scanner? Mas já tem um cara que mexe com scanner. Aquele cara não é honrado? Então ele é corrupto? Então se é um cara corrupto, aí é outra discussão. E quem vai descobrir a corrupção? Vai ser o soldado do exército? Ou da marinha ou da aeronáutica? Então tem um lado cênico, tem um lado da presença, tem um lado de eu fiz a minha parte, vamos fazer alguma coisa, algo deve ser feito. Algo deve ser feito. Agora, fazer o algo que não serve para combater o problema no lugar onde o problema está, é pegar dinheiro do Estado, jogar fora e fazer populismo na área de segurança. Populismo na área de segurança, que é o que a gente vê de sobra. Populismo na área de segurança. Populismo penal, populismo... Agora, na terça-feira, os deputados aumentaram as penas para furto, roubo, receptação, vai até 10 anos de prisão para furto de celular. Nós vamos ver se isso ajuda, né? Estão lá de olho. O Congresso está de olho, não é que ele não está olhando. A pena de furto hoje é de 1 a 4 anos, sobe para 2 a 6. E pode ser agravada se for furto de cabo elétrico, se for carro, animal de produção, foram nas questões. Pena de roubo, isso é furto. Pena de roubo, que hoje é de 4 a 10, sobe para 6 a 10. Porque a questão é a primeira condenação, né? 6 a 10. E se houver agravante, se é morte, por exemplo, aí vai de 20 a 24. E a pena máxima permanece em 30. E receptação, hoje é 2, sobe para 4 a pena mínima. A máxima é de 5, sobe para 8. Então, tem mudança. Não é que não estão fazendo nada. Isso precisa ainda ir para o Senado. Vai ajudar? Claro que vai ajudar. Mas vai ajudar aquela meia dúzia que pode ter medo de uma condenação. Mas será mesmo que o criminoso que sempre está firme, está lá, firme, esse camarada tem medo da pena? Ele não tem medo da pena. Ele não tem medo da pena. E se a gente acabar aumentar a pena, e nós já aumentamos várias, e se a gente pegar o que aconteceu com os crimes que se tornaram hediondos ou que foram agravados, que a pena, aliás, foi ampliada, não caiu. Não há uma relação direta, não há uma relação de causa e efeito entre aumento da pena e queda na prática do crime. Esse é o problema. Então nós não podemos cair no populismo. Nós temos que olhar com calma, temos que tomar cuidado com a frase é preciso fazer alguma coisa desde que aquela coisa funcione. E é preciso fazer alguma coisa que funcione. E a gente tem que cobrar dos governantes que façam algo que funcione. E não podemos permitir que os governantes abusem da nossa confiança e da nossa desinformação, fazendo circo, colocando um monte de gente se mexendo para lá e para cá, para a gente achar que agora vai. Porque já foram várias iniciativas, todas elas
fracassadas, dessas circenses. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.